O dia em que meu filho se casou não foi celebrado com muita festa. A casa parecia respirar devagar, como se o tempo soprasse em silêncio cada objeto, cada memória que ainda ficava guardada nas frestas da madeira. Eu cheguei ao altar improvisado na varanda do rancho não para aclamar uma nova vida, mas para medir com os olhos o peso de uma decisão que eu ainda não ousava pronunciar. Porque, no fundo, o que se desenhava ali não era apenas o início de uma nova família. Era a possibilidade de revelar o segredo que eu tinha guardado entre a língua e o paladar, como se fosse um veneno doce que não se pode engolir sem dor. A festa, quando chegou, nasceu da poeira que sobe das estradas de terra, do ranger das rodas nas tábuas do alpendre, do som brando do meu filho que tentava sorrir para não deixar que os olhos brilhassem demais. Ele sempre fora o filho que abriga o mundo inteiro no peito, uma responsabilidade que o peso da minha própria vida já não permitia mais carregar com leveza. E eu, que já havia visto muitas cenas de felicidade que terminavam em silêncio, apliquei a meu modo um silêncio ainda maior sobre o que eu sabia, que a casa, o ranchinho aberto para o céu, dependeu de alguém silenciar, coisa que mais parecia um juramento do que uma escolha. A minha mão tremia um pouco quando ele me pediu para que eu estivesse naquela promessa que se movia entre a alegria e o medo. Não é segredo que o rancho não era apenas uma terra, era a soma de anos de trabalho, de noites sem dormir, de cartas amarradas com fios de esperança. Quando o abandono ou o dinheiro não chegam como inimigos, chegam como sombras longas que se estendem para o futuro e tocam o que já foi, para lembrar que o tempo não perdoa quem não sabe guardar o que é seu. Foi nesse espírito de guarda-começo que fiquei em silêncio sobre aquilo que, para quem não via com olhos atentos, poderia soar como simples papel passado. Eu sabia que, se aquele vínculo entre o meu marido falecido e o filho que agora crescia na nossa casa ganhasse a forma de um documento, o rancho iria deixar de pertencer a apenas uma história de suor para virar uma peça de uma história maior, que poderia colocar tudo abaixo do peso de uma decisão precipitada. E eu, que já tinha aprendido que o silêncio pode ser uma ponte ou uma cerca, escolhi manter-me na sombra, deixando que o tempo revelasse as frestas. Foi uma semana depois da cerimônia que o ar da casa mudou de tom. Não que algo importante acontecesse dentro das paredes, mas a atmosfera ficou mais densa, como aquela neblina que desce do morro ao cair da noite, fazendo com que as cores parecessem menos vívidas, quase como se o mundo tivesse sido acrescido de uma espessa camada de nostalgia e medo. Nessa uma semana, o rancho continuou a existir com a mesma cadência antiga. O gado mastigava o alimento sem pressa. O moinho no lado de fora batia um ritmo que parecia compasso de uma música que só eles ouviam. E a esposa do meu filho sorria com os lábios cheios de promessas que ainda não tinham ganhado forma. Foi então que a nora apareceu. Não em visita social, com a alegria de quem chega para partilhar um novo começo, mas com um brilho mal definido nos olhos e uma pasta que parecia carregar consigo o peso de toda uma vida de decisões. Ela entrou na casa como quem entra em um quarto onde tudo está respirando com medo, deixou o perfume do jardim na porta e, sem pedir licença, pediu ao rapaz que trouxesse o tabelião. O tabelião não veio apenas com a tinta que sela contratos. Ele veio trazendo debaixo do casaco a certeza de que aquilo que era segredo poderia se transformar em uma verdade imaculada, ou em uma mentira que destruiria o que ainda restava de família ali, sob o teto de tábuas gastas. O visitante chegou com a calma de quem recita uma oração antiga, com o chapéu na mão e os olhos tão brancos quanto o papel que trazia. Ele abriu a pasta, mostrou os originais e a casa parou, não pela reunião, mas pela revelação que se insinuava na superfície impecável dos documentos. A cada assinatura que ele pedia, a respiração de alguém ali se apertava, uma tensão que não era apenas sobre quem herdaria o quê, mas sobre quem seria chamado a responder pela existência de cada coisa naquelas paredes. E eu, que havia escolhido ficar em silêncio, senti o peso de uma palavra que ainda não havia cobrado seu preço: a verdade. A minha língua, que é lenta para confessar, quis dizer algo ali, quase como um sussurro que se perdesse na madeira. Mas os lábios permaneceram imóveis, pois eu sabia que, uma vez dito, não havia como recuar. O papel assinado não era apenas uma herança,
Era um mapa para uma nova ordem dentro de um lugar que já tinha a si mesmo como lei. A Nora, com o sorriso que iluminava o começo de qualquer história, viu o brilho fugir de seus olhos quando o tabelião leu aquela cláusula, a qual, até então, eu preferia não entender em voz alta. O que veio depois não cabe ainda ao meu relato com clareza. Não porque eu tenha esquecido, mas porque certas verdades só se mostram com o passar do tempo, como uma casa tomada pela água que vem devagar, tomando de dentro para fora, até que já não se reconhece o que era chão e o que era teto. O que eu sei é que o silêncio que eu escolhi guardar não salvou o rancho, nem protegia minha própria paz. Foi apenas uma vigília facilitada pela covardia de não querer enxergar o que a coragem, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar. Ainda bem que pai e marido não viveram para ver aquele momento. Ainda bem que não precisei olhar nos olhos dele, que já não estava ali para pedir que eu fizesse o que era certo. Porque o que o tabelião revelou, naquele instante morno de tarde, não era apenas uma confirmação de quem herdaria a casa ou o campo. Era a somatória de todas as escolhas que eu havia feito durante anos. E, no silêncio que me restava, eu pude ouvir, por entre o ranger das tábuas e o coachar distante dos sapos nos brejos, a repetição de uma verdade antiga. Nada de grande se constrói sem o peso de uma mentira bem contida, e nada de grande se registra sem o preço que alguém precisa pagar por ele. Agora, enquanto o sol se põe e a casa abraça sombras longas, eu penso em como tudo mudou com aquela única semana. Penso na forma como o vento muda de direção quando passamos a carregar um segredo sob a pele, como a sala de estar fica menor quando alguém entra com uma promessa que não pode ser cumprida sem deixar outra coisa desfalecendo. E ainda que eu tenha ficado calada, o leitor que lê estas linhas pode perceber que, no fundo, o silêncio é apenas um tipo de vela. Brilha um pouco, esmorece um pouco e, no fim, revela o que realmente guardamos dentro do peito. Eu não sei o que o futuro nos reserva, nem se o nosso rancho continuará a existir da mesma maneira daqui a uma lua cheia. O que eu sei, porém, é que o silêncio tem uma voz que não se cala. E quando essa voz se ergue, ela não pede permissão para falar, ela arrasta, ela cobra, ela faz ver que a casa que parecia estável pode, a qualquer momento, se dobrar sob o peso do que ainda não foi dito. E enquanto durarem as sombras do passado, a história que começa com casamento e herança continuará a se desenrolar, pincelada pela poeira do tempo e pela urgência de uma verdade que cada um, inevitavelmente, terá de enfrentar. A manhã seguinte chegou sem pressa, mas com o peso de uma resposta que ainda não existia. O rancho continuou a respirar pela manhã, com o vapor do leite subindo das chaleiras esquecidas na beira da lareira e o ranger das tábuas, como se a casa ainda tentasse entender o que tinha acontecido na tarde anterior. Eu, que me acostumei a medir o mundo pelo tempo que leva para a poeira assentar, percebi que a poeira não se estabelecia mais sozinha. Ela dançava como se aguardasse um sinal, uma palavra que pudesse pôr fim a uma pergunta que ninguém ousava formular em voz alta. A Nora voltou a casa com a precisão de quem já tem um roteiro na cabeça e sabe exatamente onde cada coisa deve ficar, mesmo que o coração esteja desordenado. O sorriso, antes moldado para a ocasião, parecia agora demasiado curto, quase quebado pela tensão da sala, que não cabia mais de tanto segredo. Ela não veio para partilhar o almoço ou para ouvir as histórias daquelas paredes de madeira que guardavam o peso de gerações. Veio para confirmar, com a suavidade de quem não quer ferir, que aquilo que aconteceu na tarde anterior não era apenas uma formalidade, mas uma linha traçada na areia que não podia ser apagada sem deixar marcas. O tabelião, por sua vez, não era mais uma figura distante. Ele circulava pela casa como um vento que sabe onde encontrar a fresta mais apertada para entrar. Trouxe a pasta que carregava o peso de promessas e números, mas também de números que parecem palavras quando são ditos em voz baixa. A cada página, o silêncio da casa se tornava mais denso, como se o ar estivesse reordenando-se para acomodar o que estava prestes a se tornar verdadeiro. A Nora, com uma calma aparente, comentou que tudo aquilo precisava de uma assinatura que selasse o que já era decidido pela lei
e pelo destino da terra sob nossos pés. E então, sem altivez, perguntou se eu pretendia manter meu silêncio ou se desejava acrescentar algum palavreado àquela história. Foi nesse instante que entendi que amanhã não era apenas o começo de um dia comum, mas a continuação de um enredo que não me pertencia apenas para guardar, mas para carregar. Porque o rancho não era só um pedaço de chão. Era uma memória que, se não fosse tratada com a devida coragem, poderia se transformar em uma ferida aberta, uma ferida que sangrava cada vez que o vento batia nas janelas. O peso da herança, que tantos chamavam de privilégio, parecia agora uma espécie de veneno doce que se infiltra pela pele sem fazer ruído, mas que, com o tempo, vai corroendo o que temos de mais valioso: o senso de casa, a confiança naqueles que amam, a paz que se instala quando a verdade é contada sem medo. Enquanto o notário lia as cláusulas, eu observava a filha do meu marido, a nora que entrara para a nossa história como uma promessa de continuidade. Seu rosto refletia, em vez de alegria, o cálculo de alguém que sabe que o que está por trás daquela assinatura não é apenas um papel, mas uma responsabilidade que pode mudar o rumo de tudo. E no meio daquela sala, onde o andar de cada passo parecia ecoar pelo teto, senti uma voz antiga, tão antiga quanto a madeira do rancho, sussurrar dentro de mim que tudo que é cercado de segredo guarda também uma vontade de ser revelado um dia, e que esse dia pode vir carregado de consequências maiores do que qualquer acordo. Ao término da sessão, a casa voltou a repousar, como se tivesse acabado de despertar de um pesadelo que ninguém ousa reconhecer. A nora saiu pela porta dos fundos, levando consigo a imagem de uma vitória que, para ela, poderia significar alçar novos degraus. Eu, porém, fiquei na porta de madeira, olhando o espaço entre as árvores, onde a luz do fim de tarde tocava o chão de terra com um timbre que parecia despedida. No bolso, a firma que eu não ousava quebrar, a assinatura que eu não queria ver escrita, e a voz que me dizia que o silêncio, mais do que uma escolha, era um preço que alguém precisava pagar para que a vida continuasse a existir ali. À noite, quando as sombras criaram contornos de criaturas que só existem quando o mundo se cala, subi ao quarto onde o pai do meu filho costumava conversar comigo sobre o futuro da terra. Não para dormir, mas para ouvir as paredes respirarem, para escutar o próprio tempo que, de vez em quando, decide se assentar na soleira e observar cada detalhe da nossa história. Foi ali que encontrei, guardado numa gaveta que nunca havia sido tocada, uma carta dobrada que o meu marido falecido tinha escrito há anos atrás para alguém que nunca soube aparecer. Não era uma carta de amor, era uma carta de providência, com uma lista de nomes que, se seguisse as palavras certas, poderia proteger o que era nosso, ou, quem sabe, arrancar de nós o que ainda restava. O papel não dizia o nome da pessoa a quem era dirigido, mas o peso dele falava por si só. Cada linha carregava a promessa de que o rancho não seria apenas herdado, mas herdado com uma condição que poderia parecer justa aos olhos de alguns, mas cruel aos meus. Ao tocar o papel, senti o frio daquilo que, por muito tempo, tememos dizer em voz alta, que herdar o que já foi conquistado por outros traz consigo a necessidade de carregar também o fardo de escolhas que se escondem entre o que é correto e o que é necessário proteger para que a casa permaneça de pé. Enquanto o vento batia nos canos da chaminé e a casa parecia ouvir meus pensamentos sem interromper, percebi que o segredo que não havia sido dito ainda não havia perdido seu poder. Ele apenas aguardava o momento em que alguém ousasse falar, para que as palavras certas, ditas no tom exato, pudessem abrir uma fenda pela qual a verdade entraria sem pedir licença. E eu, que vivi tanto tempo entre o silêncio e a palavra contida, sabia que esse momento estava próximo, ainda que não fosse visível aos olhos de quem está fora da casa. No fim daquela noite, quando a lua subiu alta e o mundo pareceu ficar mais leve por um instante, compus na minha cabeça uma frase que não era para ser dita, mas que começava a soar como uma espécie de juramento silencioso. Não deixarei que o rancho se perca por causa da ambição de quem busca uma maneira de torná-lo apenas uma peça de herança. Não serei eu quem entregará a casa para ser tratada como objeto de disputa. Serei
Em vez disso, a guardiã da memória que fez desta terra um lar, mesmo que isso signifique caminhar entre sombras para manter a verdade acesa, sem revelar ainda tudo o que o coração sabe que precisa ser dito. E enquanto o gado mugia ao longe e a casa girava um pouco em silêncio, como se respirasse junto comigo, eu entendi que a próxima etapa não seria apenas uma conversa entre parentes, nem um documento assinado. Seria, sim, o momento em que a verdade finalmente encontrará o seu caminho através dos seixos da garganta, e o que precisamos aprender é suportar o peso dessa luz que caíra sobre nós sem aviso. O que virá a seguir não está escrito ainda, mas já se move no ar como uma promessa que não se pode quebrar sem deixar marcas profundas nas paredes, no chão, nas pessoas que amamos. E eu estarei ali, firme, para ouvir, para sentir, para escolher o que é certo, mesmo que o custo seja, mais uma vez, ficar em silêncio até que os passos da manhã tragam a coragem de dizer tudo o que a noite tem escondido. A manhã seguinte chegou com a cadência de quem sabe que o silêncio não tem pressa, mas também não tem prazo para terminar. A casa ainda cheirava a madeira molhada de noite, a poeira que se levanta quando alguém respira fundo o bastante para ouvir o estalo de cada fresta. E eu, que fiquei ao lado da janela, esperando o primeiro clarão, senti o peso do que ainda não havia sido dito pesar sobre os ombros como uma capa invisível. Logo cedo, o papel dobrado permaneceu onde eu o deixara na gaveta, compressando o silêncio entre dois bilhetes que nunca chegaram a ser escritos. A carta do meu marido falecido continuava ali, segurando entre as dobras o segredo que, por tanto tempo, parecia tão frágil quanto uma vela diante do vento. Ao abrir a gaveta, o cheiro antigo de papel amarelado me acertou o peito, e por um instante eu quase ouvi o arrulho do tempo passando pelas paredes, como se o rancho respirasse em uníssono comigo e talvez pedisse coragem para aquilo que ainda seria exigido. Naquela manhã, decidi ler a carta pela segunda vez, não para buscar uma certeza, mas para entender a dimensão do que ele havia deixado para trás. As linhas não falavam em amor nem em saudade, falavam de responsabilidade, de continuidade, de uma ideia de preservação que não pode ser comprada com qualquer dinheiro ou promessa. Havia, entre as palavras, uma lista de nomes que eu mal reconhecia, nomes que pareciam vir de uma vida que já não era minha, mas que, de alguma forma, ainda respirava entre as paredes. Não era apenas um testamento, era um mapa. Enquanto eu lia, o rumor distante da casa, o ranger da madeira, o tilintar de algo esquecido no pátio, o mugido que vinha de longe, parecia se alinhar com o tom das frases. Se o rancho quisesse permanecer como algo que não se pode medir em cifras, precisaria de fiéis guardiões. Não havia ganância explícita ali, mas havia uma condição subjacente que, se ignorada, poderia transformar tudo em pedaços dispersos. O que ele escrevia não era apenas uma proteção, era uma advertência para quem herdaria. Saiba o custo, não apenas o ganho. Foi assim que, entre a delicadeza de uma manhã que ainda pedia silêncio e a dureza de uma verdade que não se pode recusar, entendi que o pai do meu filho tinha deixado mais do que uma fila de nomes. Deixou um pacto. Um pacto que, em sua essência, dizia que o rancho não pertence a quem o toma, mas a quem se dispõe a carregá-lo sem torpor, mesmo quando o peso é pesado demais para uma só vida. A cada parágrafo, a carta insinuava que a herança não é apenas terra, gado e casas. É memória, é testemunho, é a capacidade de segurar no peito o que já foi feito e, ainda assim, escolher não entregar tudo de uma vez. Eu, que silenciei a respeito de tudo por tanto tempo, comecei a perceber o quanto o segredo me tornara cúmplice de uma distorção. Não era apenas o medo de ferir alguém, era a convicção lenta de que um segredo bem guardado pode dobrar uma casa por dentro, transformar o ar que se respira em uma margem estreita pela qual a vida precisa passar com cuidado. E ali, olhando pela janela, vi o caminho que eu precisava seguir, não o da nota ou da assinatura, mas o da escolha cotidiana, manter a casa em pé sem perder a própria alma, sem deixar que a ansiedade por justiça ou por vingança a destruísse por inteiro.
Entre o peso da carta e o rumor da manhã, veio outra lembrança que insistia em me buscar. A nora, aquela que entrara na vida do meu filho com um sorriso que era tão claro quanto uma manhã de verão e, ao mesmo tempo, tão frio quanto uma água que não aquece. Eu a observei à distância, não com desconfiança, mas com uma curiosidade sombria de quem sabe que a vida tem formas de testar as pessoas sem que elas percebam. Ela parecia carregar um segredo diferente, não revelado ainda, mas que sombreava o espaço entre a casa e o mundo lá fora. Não era a assinatura que me dava medo, era a maneira com que o segredo que ela guarda pode, passo a passo, rearranjar o mapa que o meu marido deixou. Durante as últimas horas, o vento entrou pela chaminé sem a pressa de quem tem pressa. Ele empurrou o cheiro de madeira úmida para dentro de mim e levou consigo o peso daquelas palavras escritas há tanto tempo. O rancho, que sempre foi para mim uma espécie de testemunha, parecia agora uma testemunha que baixa a cabeça para ouvir o que ainda não está dito. E eu, com o corpo cansado de tantas noites em que dormi menos do que o suficiente para manter a mente firme, compreendi que não bastava não falar. Era necessário aprender a falar no tempo certo, com a voz suficiente para que o que fosse dito não fosse apenas ouvido, mas entendido. Não houve alarmes, não houve ruídos de ruptura como nos filmes que nos lembram que o mundo desaba em minutos. Houve, em vez disso, uma quietude que pareceu mais perigosa. A quietude de quem sabe que a verdade pode ferir e que o custo de não dizer pode ser ainda maior. Eu não decidi ainda qual palavra irá atravessar a boca no momento adequado, mas já sabia onde começaria, numa conversa que não permitiria que o silêncio se tornasse cúmplice de novo. Não era para acusar nem para condenar, era para entender o que o pai do meu filho tentou proteger ao me deixar aquela carta fechada, onde cada linha parecia respirar sob a minha pele. À medida que a tarde se aproximava, o rancho permaneceu quieto demais, como se segurasse a respiração esperando por um sinal. O noticiário do mundo distante chegava apenas como um som distante de televisão na casa ao lado, mas dentro de mim o assunto era muito mais próximo. Não havia como continuar fingindo que a casa não sabe por onde o bastão do destino pode passar. E ainda que eu não tivesse decidido qual seria o próximo passo, uma coisa ficou clara. O segredo não é uma maldição se for compartilhado na hora certa com quem tem o direito de entender o que ele realmente significa, não como uma arma, mas como um compromisso com tudo aquilo que já foi plantado nesse solo. Quando a noite caiu e as sombras começaram a desenhar novas formas nas paredes, senti o peso da responsabilidade sob meus olhos mais uma vez. Aquela carta, aquela lista, aquela condição que pairava entre a necessidade de manter o que já era nosso e o medo de perdê-lo tudo por um olhar apressado, tudo isso se fundiu em uma única certeza. Eu não serei apenas a guardiã do silêncio. Serei a pessoa que decide quando a verdade pode entrar sem destruir o que ainda permanece em pé. E, mesmo que todos esperem uma resposta pronta, eu sei que a resposta certa não é simples, nem breve. Ela virá no tempo em que cada respiração do rancho puder sustentar o peso da decisão, sem que nenhum de nós, menos ainda eu, perca de vista o que significa de fato chamar este lugar de casa. A manhã abriu-se sem pressa, mas com a certeza de que o silêncio precisava de uma nova resposta. O rancho ainda cheirava a madeira molhada pela noite, ao mesmo tempo em que o ar trazia consigo o peso de uma decisão que não podia mais ser adiada. Eu fiquei junto à janela, olhando o brilho falho do sol lutando para atravessar a neblina que parecia recusar a clareza. A carta ainda repousava na gaveta, dobrada como quem guarda, entre seus vincos, cada lembrete de que o tempo pode transformar proteção em quem sabe o que mais, desde que alguém se disponha a pagar o preço. Decidi tocar o papel com a ponta dos dedos, não para confirmar a sua verdade, mas para entender o quanto eu já havia permitido que o segredo governasse as frestas da casa. A lista de nomes que o meu marido deixara, como se fosse um mapa de fiéis guardiões, assentou na minha memória com uma precisão que doía. Não era apenas uma proteção, era um convite discreto para que alguém assumisse o peso de uma escolha que não cabia a apenas uma pessoa. E ali, na quietude que só os mornos primeiros minutos do dia sabem oferecer,
Percebi que o rancho precisava de algo que o silêncio não podia mais sustentar: a coragem de dizer, de uma vez, o que ainda não tinha sido dito. A nora ainda não tinha chegado. O tabelião já não era apenas uma presença vazia, mas uma memória que rondava as paredes com a lembrança sonora de cada assinatura. E, no entanto, foi a minha própria voz que me trouxe de volta ao presente. Não vou ingenuamente declarar guerra. Não vou colocar a casa em fogo cruzado com palavras que rasguem o tecido que ainda nos sustenta. Quero, antes de tudo, entender o que a verdadeira justiça exige neste lugar. Não o ganho fácil de quem herdou, mas a continuidade que não destrói o que já foi conquistado pela vida de muitos. Passei a manhã a reescrever minha própria versão da história em silêncio, como quem reformula um juramento sem testemunhas, para que, quando as palavras estiverem prontas, não sejam apenas armas, mas palavras que consertem algo que foi rachado há muito tempo. Não era mais segredo o que eu desejava: que o rancho permanecesse não por meio de uma cláusula impressa, mas pela força de uma escolha tão simples quanto inexorável: manter a casa viva sem invadir a dignidade de quem nela já viveu inteira. A carta do meu marido, com sua promessa de cuidado e de continuidade, falava de responsabilidade. Eu precisava transformar essa responsabilidade em uma promessa que não ferisse mais ninguém, mas que, se necessário, defendesse com firmeza o que era meu por direito, memória e peso do chão sob meus pés. A casa respirou comigo quando decidi que iria falar com a nora, não para confrontá-la, mas para ouvir o que o silêncio ainda guardava entre os sorrisos dela, entre as palavras que não surgem quando o medo aperta o peito. Ela apareceu com a cabeça erguida e aquele jeito de quem já sabe que o mundo não cabe em uma sala, em uma assinatura, em um número de terra. O noticiário, a poeira da estrada, o ranger das tábuas, tudo parecia ter sido convocado para testemunhar uma conversa que ainda não começou. Percebi, porém, que o diálogo não seria um monólogo meu. Seria uma troca de segredos que deveriam ser expostos com cuidado para que o peso da verdade não esmagasse o que ainda nos mantinha juntos. Enquanto sentávamos à mesa, o salão parecia engrossar o ar com uma espécie de voz antiga, a mesma que sussurrava nos cantos das paredes quando alguém tentava esconder a verdade sob camadas de cortinas. Falei de forma contida, sem levantar a voz, deixando que cada frase carregasse o peso do tempo. O rancho não é apenas terra e gado, é memória de quem caiu, de quem levantou, de quem soube permanecer de pé quando tudo parecia dirigido a derrubá-lo. A nora ouviu com uma expressão que misturava prudência e ansiedade, como quem reconhece a linha tênue entre proteção e ambição, entre amor e cálculo. E foi aí que percebi que não precisava humilhar ninguém para vencer. Bastava que a justiça, em sua forma mais humana, fosse capaz de enxergar o que, por muito tempo, ficou escondido entre as frestas da casa. Saí daquela conversa com a sensação de que havíamos começado a desenhar uma nova rota, não uma corrida para ver quem fica com mais terreno, mas um caminho para manter o que ainda é nosso, sem que alguém tenha de perder algo que já foi ganho com dor. Voltei ao quarto onde guardava a carta, não para reler, mas para guardar comigo o que havia aprendido, que um segredo, quando guardado por décadas, não cifra apenas o passado, ele molda o presente e firma um compromisso com o futuro. E o que o pai do meu filho deixara em branco, eu precisava preencher com uma decisão que não fosse apenas estratégica, mas ética, que não servisse apenas a mim, mas a todos que amam este lugar o suficiente para lutar por ele sem transformar a casa em campo de batalha. À tarde, onde o vento já soprava com outra intensidade, voltei à mesa de madeira antiga e peguei uma caneta que tinha a marca do tempo. Comecei a esmiuçar, com calma, cada linha da tal carta, cada parágrafo que falava de responsabilidade e de proteger o que foi conquistado pelo suor. Não havia uma cláusula que falasse de vingança. Havia, sim, um alicerce invisível que me dava coragem para exigir com gentileza o que é meu por direito, sem negar a dignidade de quem me cercava. E, ao terminar, percebi que aquele gesto simples, escrever o que precisava ser dito de forma clara e firme, era o primeiro tijolo de uma nova casa dentro do rancho, a casa da verdade compartilhada, onde cada pessoa poderia reconhecer o seu papel sem o peso de uma batalha desnecessária.
O que viria a seguir não estava escrito ainda, apenas insinuado pelos passos da manhã que se aproximava. Sabia que precisava preparar uma reunião mais formal, com o notário, com o advogado, com quem pudesse, de fato, confirmar que a justiça não se mede pelo tamanho do herdeiro, mas pela forma como cada um decide carregar a terra que herdou. A próxima hora, a próxima fala, a próxima decisão não seria apenas sobre quem fica com o quê, seria sobre quem escolhe continuar a viver aqui, mantendo a casa viva, mesmo que o preço seja, outra vez, o silêncio, mas desta vez, um silêncio que sabe ouvir, que sabe quando falar, que sabe, acima de tudo, proteger o que não se pode comprar com dinheiro, a memória de um lar. A manhã seguinte trouxe consigo o peso do que ainda precisava ser dito sem ser feito. O rancho parecia respirar com a mão invisível do tempo, cada prateleira de madeira, cada prego enferrujado, como se aguardassem um sinal de que a verdade não se esconderia para sempre. O silêncio, que durante dias parecia apenas uma cortina bem costurada, começava a rangir sob o contato das perguntas não feitas, sob o peso de uma decisão que prometia, enfim, encontrar a garganta certa para sair. Decidi que a manhã seria dedicada a organizar o que ainda precisava ficar claro para qualquer pessoa que entrasse naquela casa com uma caneta na mão e um peso na consciência, o acordo entre memória e matéria, entre o que a terra representa para quem a plantou e o que ela representa para quem apenas a herdou. No tampo da mesa, alinhei papéis que pareciam velhos conhecidos, o testamento informal do meu marido, a carta que ele escrevia para alguém que ele acreditava merecer proteger, e a lista que, segundo ele, não era uma ordem de superioridade, mas um mapa de quem poderia manter a casa em pé sem desfigurar o significado daquele lugar. A nora não chegou sozinha. Veio com o sorriso treinado, a postura estudada de quem sabe que o mundo não cabe na sala de jantar e que, às vezes, precisa de uma assinatura para tornar tudo definitivo. Trouxe, como se fosse uma testemunha de peso, a ideia de que aquilo que o pai deixou era apenas para a posteridade, para que a herança não fosse apenas terra, mas poder para quem sabe usá-la. E apesar de tudo, havia ali uma curiosa tentativa de manter o coração inteiro, de não deixar o rancho virar campo de batalha entre duas pessoas que uma vez compartilharam o mesmo teto. Foi em meio a esse silêncio quase cerimonial que apareceu o notário. Não chegou como uma figura distante, com bata e gravata, mas como um vento que cruza uma porta entreaberta, carregando a obrigação de transformar palavras em documentos. Ele manteve a fala contida, mas o peso dele atravessou a sala como uma lâmina invisível. Cada cláusula, cada assinatura, cada carimbo era uma decisão que podia redefinir não apenas quem herdava, mas quem continuaria a cuidar deste chão dia após dia. Antes de abrir a pasta, eu me permiti uma pausa longa, para que a memória não me traísse numa tentativa de improviso. Então falei, não com a agressividade de quem quer vencer, mas com a clareza de quem aprendeu a medir cada palavra pelo custo que elas carregam. Disse que o rancho não era apenas uma soma de terrenos, gados e contratos. Era uma memória que precisava ser protegida sem ferir quem viveu aqui, sem violentar quem já dependia tanto de tanto cuidado. Não era, pensei, uma batalha entre herdeira e herdeira, mas um compromisso com a casa que nos ensina a resistir ao tempo sem permitir que o tempo nos engolisse. A lista de nomes, a que tanto temia o peso de uma artimanha velada, voltou a ser mencionada. Não como arma, mas como lembrete de que aquele legado não era uma hierarquia de poder, e sim um pacto de continuidade. O falecido, se aquilo que ficou por escrito era mesmo verdadeiro, deixara um mapa. Quem ficar em pé não seria escolhido pela força bruta das palavras, mas pela capacidade de manter a memória viva sem apagar o que já foi feito por outros. O notário leu em voz baixa as passagens que pareciam mais respeitosas do que ambiciosas, e eu pude sentir o ar da sala mudar de tonalidade. Era como se, de repente, as paredes tivessem sido treinadas para ouvir uma conversa que poderia acabar com uma guerra ou com uma longa vigília de mútua compreensão. A nora reagiu com aquela calma que parece disfarçar o desconforto.
Perguntou se eu pretendia contestar algum ponto, se desejava acrescentar outra condição para a continuidade do bem-estar do rancho. Eu respondi que não buscava vingança, mas justiça que não ferisse a dignidade de ninguém que já amava aquele lugar. E ali, pela primeira vez, senti que poderia existir uma saída que não consumisse o que já havia sido construído. Uma guarda compartilhada da terra, com regras claras, supervisão justa e a certeza de que a memória não seria vendida por uma promessa de riqueza. O notário anotou cada nuance, cada tom de voz que carregava uma promessa de paz ou uma ameaça velada. Falou de prazos, de comprovações, de mudanças de titularidade que poderiam ser feitas sem danificar o espírito da casa. Não houve drama estrondoso, apenas a cadência de quem reconhece que grandes decisões não precisam ser anunciadas com explosões. Elas podem se aproximar com passos discretos, até que a coragem encontre a hora certa de falar alto. Saímos da sala de jantar com a mesa vazia, mas com a cabeça cheia de possibilidades. A casa não parecia mais apenas um cenário, parecia um organismo que respirava sob a chance de uma reconciliação possível. Quando voltei ao meu quarto, fechei a porta e organizei as palavras que eu ainda não havia dito em voz alta. Escrevi uma nova linha no que poderia chamar de meu próprio contrato consigo mesma. Não permitir que o silêncio fosse mais caro do que a verdade. Não permitir que a história de uma vida inteira fosse reduzida a uma assinatura simplista. Na carta, detalhei o que eu esperava daquela reunião com o notário. Não apenas uma formalidade, mas um compromisso público com a memória, com a terra que nos nutre, com a dignidade de cada pessoa que viveu sob este teto. À medida que o dia caía, o rancho ganhou uma luz diferente. Não era a luz fugidia do pôr do sol, mas a iluminação de quem sabe que decisões têm o poder de transformar uma casa inteira. Preparei os documentos que poderiam ser exigidos, juntei recibos, fotos antigas, pequenos objetos que carregavam histórias de mãos que haviam semeado esta terra há tantas gerações. Pedi que a nora ficasse para a próxima reunião, não como adversária, mas como alguém que possa colaborar na construção de uma ponte entre passado e futuro. O peso da noite não chegou como uma sombra, mas como uma promessa de que a verdade pode caber em uma sala sem desaparecer no instante em que o silêncio é quebrado. Enquanto tudo se ajeitava, preparei uma frase que não diria de imediato, mas que iria guiar meu tom nas próximas conversas. Proteger para que a casa permaneça em pé, proteger sem ferir quem já carregou tanto da nossa história, proteger sem transformar o rancho em palco de disputas sem sentido. Era assim que eu começaria a falar com o notário na próxima vez, não como quem pretende vencer, mas como quem precisa, para que o que foi plantado por outros não seja soterrado pela pressa de quem quer que a terra lhe pertença por direito de herança. O dia terminou com a sensação de que o caminho, embora ainda sinuoso, começava a ter uma trilha mais visível. A casa, que durante tanto tempo foi silêncio e sombra, parecia agora abrir espaço para uma conversa que poderia devolver a ela o som da vida, o som de passos que caminham juntos, de vozes que se respeitam, de uma memória que, ao menos por alguns minutos, é capaz de resistir à tentação de se tornar apenas mais um número. E eu, cansada, encontrei novamente a força que me permitiu sonhar com a paz sem abdicar da minha própria verdade. O próximo passo já estava marcado. Uma reunião com o notário, com o advogado, com a nora, para que o rancho pudesse continuar a existir não como arena de disputa, mas como casa que guarda o que é de todos que amam aquele chão. O dia da reunião chegou sem alarde, como se a casa soubesse que o que pesava ali não poderia mais permanecer escondido sob a água parada do silêncio. O corredor de tábuas rangia com o peso das decisões prestes a nascer. E eu fiquei diante da porta da sala de jantar, olhando as sombras que as coisas antigas faziam na parede. A nora entrou atrás de mim, o porte discreto, o rosto com a máscara do cuidado que tenta esconder o impulso de perguntar até onde vai a verdade. Ela parecia pronta para ouvir, e ao mesmo tempo pronta para manter o dedo firme sobre o gatilho da própria curiosidade. O notário chegou com a calma de quem sabe que palavras aqui não podem ser empurradas para o instante seguinte.
tranças de papel e papelões na pasta, ele abriu o diálogo com uma frase que pesou como uma pedra sobre o tampo da mesa. O acordo que os dois lados almejavam não seria apenas uma assinatura. Seria, antes de tudo, uma forma de manter a casa de pé sem transformar o que já foi vivido em uma moeda de troca. A sala pareceu se ajeitar para ouvir, cada cadeira respirando pela boca fechada de quem não quer gritar, mas precisa ouvir o que o silêncio vai dizer quando for chamado a falar com clareza. Enquanto ele lia as cláusulas que alguém, há muito, deveria ter colocado em uma língua que não apodrecesse entre as mãos, eu senti o peso da lista de nomes sob as bordas do papel. Não era mais apenas um conjunto de nomes, era uma promessa de que aquele legado poderia ser cuidado sem desfigurar as pessoas que o tornaram possível. A Nora me encarou com os olhos baixos, não de medo, mas de uma prudência que revela que ela também sabe que a verdade não pede licença para entrar. Ela derrama a porta para que o que precisa ficar fique, e o que precisa ir, vá sem ferir o que já se construiu com dor e trabalho. Este não é momento de guerras, disse o notário, sem pressa, como quem sabe que a história não precisa de urgência para ser fiel. Aqui, a justiça deve surgir com a delicadeza de quem sabe que cada esquina desta casa guarda uma memória que não pode ser descartada com o ranger de uma caneta. Eu respirei fundo antes de falar, não para dominar, mas para deixar claro que o meu objetivo não era vencer, era manter o equilíbrio. Disse, com a voz contida, que o rancho não é apenas terra, é testemunho. E testemunho não se negocia com o punho cerrado. Ele se protege com mãos que conseguem sustentar o peso sem esmagar quem já faz parte dele. A Nora confirmou que compreendia esse ponto, embora a sua vontade de manter o que vem de fora também estivesse ali, desenhada nos traços do rosto. Foi então que o notário apresentou a ideia que pareceu, de todas as que já surgiram, mais simples e, ao mesmo tempo, mais exigente. Um comitê de guarda compartilhada da terra, composto por pessoas com legitimidade para entender o que cada decisão significa para o futuro da casa. Não apenas para o saldo da conta bancária, nem para a contagem de gados, mas para a memória que mantém a casa em pé. Propôs que o comitê fosse aberto a uma participação mínima da comunidade local, para que ninguém pudesse transformar a terra sagrada de um lar em um relicário de interesses privados. Será necessário um documento que regulamente quem pode agir em nome da casa quando não estivermos presentes, explicou o notário, marcando cada palavra com o peso de uma oração. Haverá prazos, auditorias simples, regras de acesso à terra e uma cláusula que garanta que nenhuma decisão possa ser tomada sem a concordância de 2 dos 3 membros do comitê, incluindo a senhora que hoje é a guardiã da memória desta casa. A Nora se aproximou da mesa com aquele sorriso que não se decidiu entre orgulho e cautela, como quem sabe que a vitória que vem sem luta pode doer mais do que uma batalha bem travada. Perguntou em tom quase casual se eu, de fato, estaria disposta a aceitar um arranjo que não concede a total passagem da terra a uma única vontade, mas a uma prática de cuidado compartilhado. Eu olhei para ela e, pela primeira vez, vi, sob a máscara de suas palavras, o tremor de quem teme o que está por vir, caso o acordo não agrade a todos, especialmente a memória que eu carrego como uma lanterna acesa no escuro. Não é sobre quem fica com mais terreno ou quem tem maior direito em campo. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. É sobre quem permanece aqui, quem entende que o chão não se compra nem se vende com uma assinatura. Ele se protege com responsabilidade. Se o comitê puder assegurar que cada decisão preserve a dignidade de quem já morou aqui e que não sacrifique a fôlego de quem ainda respira, então que venha o acordo, que haja um caminho de convivência, não um corredor para disputas. A Nora assentiu, não com alívio, mas com a compreensão de que, pela primeira vez, alguém falava não para vencer, mas para curar as feridas invisíveis que o tempo deixou abertas na madeira do rancho. O notário, por sua vez, começou a anotar as colocações em termos práticos, nomes através dos quais o comitê seria formado, um cronograma de implementação, critérios de revisão, mecanismos de transparência, o que cada parte deveria cumprir para manter a casa em pé sem ferir a memória de quem a fez existir.
Quando o documento ganhou a forma de um rascunho, surgiram entre as entrelinhas pequenas resistências, perguntas que não queriam silenciar, apenas encontrar o tom certo. A nora sugeriu uma salvaguarda adicional, uma cláusula que protegesse as receitas geradas pela terra para a manutenção do rancho como um patrimônio de toda a família, não apenas como um recurso a serviço de uma ambição. Eu considerei a ideia com cuidado, percebendo que, pela primeira vez, a conversa tinha saído do campo das derrotas para entrar no território da responsabilidade compartilhada. Ao final, o ambiente parecia ter mudado de cor. O ar ficou menos pesado, as sombras menos insistentes, como se a casa tivesse decidido respirar junto conosco pela primeira vez em muito tempo. O comitê de guarda foi apresentado ao princípio de que a terra não é uma linha que se traça apenas para herdar, mas um organismo vivo que precisa de supervisão constante, de regras que protejam não apenas o corpo do rancho, mas a alma de tudo que ali cresceu. A cada assinatura que o notário pediu, o silêncio ganhou contorno de verdade. Esse não é o fim, mas o começo. Um começo que não promete palmas nem aplausos fáceis, mas que oferece a chance de manter o lar sem que a memória do pai do meu filho se perca no brilho de uma cláusula. Saímos da sala de jantar com a mesa ainda marcada pelos papéis, mas com a cabeça mais leve, como se a decisão, finalmente tomada, tivesse libertado a casa de um peso antigo o bastante para que o ar ao redor respirasse diferente. No caminho até a porta, a nora lançou-me um olhar rápido, quase imperceptível, que dizia tanto quanto as palavras que não se proferiram. Talvez haja, afinal, espaço para que duas gerações permaneçam em pé, não por meio de uma vitória que consome a outra, mas por meio de uma promessa que guarda o que é nosso sem transformar o rancho em território de disputa. E eu, que aprendi a ouvir o tempo antes de falar, senti, ao cruzar o vão da porta, que aquele acordo não resolvia tudo, mas criava uma linha de passagem para o que ainda poderia ser feito com paciência, com honestidade, com uma fé tão simples quanto resistente, que a casa permaneça, que a memória não se venda, que o cuidado não tenha fim. O próximo passo seria, de fato, a elaboração do documento final, a validação com o advogado, as assinaturas, as testemunhas, o caminho para que o rancho continue a existir não como palco de lutas, mas como ninho de histórias que ainda podem ser contadas sem ferir ninguém. O amanhecer chegou como quem sabe que não há mais tempo para receios silenciosos. O rancho, que nas noites anteriores parecia ouvir cada batida do coração, acordou com a cadência de quem se prepara para atravessar uma porta que não volta atrás. Na casa, o cheiro de papel novo misturava-se ao do feno e a madeira parecia ganhar vida sob o peso de uma decisão que, por fim, não seria empurrada para o intervalo do destino, mas empunhada pela mão de quem quer que ainda viva aqui. O notário entrou, não como um estranho que vem impor regras, mas como alguém que reconhece a casa pelo que ela é, um organismo que respira quando as pessoas conjuram cuidado em voz baixa. Tranças de cláusulas repousavam na pasta, cada uma com o peso de uma promessa que não se mede apenas em dinheiro, mas na capacidade de suportar o tempo sem quebrar a dignidade de quem já manteve a porta aberta para que outros entrem sem medo. A nora chegou logo atrás dele, com aquele sorriso que tenta disfarçar a ansiedade, como quem sabe que o equilíbrio entre passado e futuro depende de cada palavra que se pronuncia naquela sala. O Comitê de Guarda Compartilhada da Terra foi apresentado como um fruto amadurecido no silêncio de conversas demoradas. 3 vozes, 3 formas de olhar, 3 formas de tocar a terra com o cuidado que a memória exige. 2 votos seriam suficientes para aprovar qualquer decisão. Um voto poderia evitar que qualquer passo soasse como golpe. Entre as cláusulas, havia a proteção dos recursos para a manutenção do rancho, a proibição de venda sem consulta ampla à comunidade e a obrigação de que ninguém atuasse em nome da casa sem a concordância de 2 dos 3 membros, incluindo a senhora que guarda a memória desta casa, a autora de tudo que permanece após a poeira baixar. A nora, observando cada linha, perguntou sobre os limites desse comitê, sobre quem poderia questionar uma decisão, sobre como evitar que interesses externos manchassem o legado de quem ali trabalhou com as próprias mãos. Eu respondi, sem elevas à voz,
que o essencial não era vencer ou perder, mas preservar aquilo que nos fez permanecer. A terra que alimenta, as histórias que sustentam, a dignidade que não se pode comprar com o peso de um cheque. Disse que a memória não é moeda, é um fio que costura gerações e que a responsabilidade compartilhada precisa de regras que resgatem a verdade sem esmagar quem já recebeu a responsabilidade de cuidar. O notário abriu o rascunho final com o cuidado de quem desfolha um velho livro, procurando a passagem que poderia sustentar o pacto sem desfigurar quem já amou este lugar. Revelou-se, entre as entrelinhas, a cláusula de auditorias simples e periódicas, a necessidade de documentação transparente para cada decisão e a garantia de que nenhuma modificação poderia acontecer sem a assinatura de 2 membros do comitê. Também leu uma linha que dedicava parte das receitas geradas pela terra à restauração do patrimônio comum, para que o rancho não se tornasse um relicário de interesses, mas um espaço vivo que respira com o cuidado de todos. Enquanto as palavras se acomodavam na voz do notário, a casa pareceu suspirar. A nora imaginou o peso de uma vida que não cabe num único rosto e admitiu, com a cabeça levemente inclinada, que o caminho não era uma vitória de quem chega primeiro, mas um acordo de quem entende que continuar é mais importante do que vencer. Eu, por minha vez, deixei que minha mão encontrasse a caneta com a mesma firmeza com que, anos atrás, meus antepassados seguraram o solo entre as mãos, uma promessa de que a terra permanece onde está, desde que haja alguém para cuidar dela com olhos abertos e coração inteiro. Quando finalmente chegou a hora de assinar, cada sinal na mesa parecia carregar o peso de uma decisão que não pretendia enrolar o tempo, mas domá-lo com paciência. A nora apoiou o próprio punho, o mesmo que já tinha segurado risos e tempestades, e assinou ao lado do meu nome. O terceiro signatário, uma figura de comunidade escolhida pela própria história do lugar, posicionou-se com a gravidade necessária para selar o acordo. O carimbo desceu, breve e final, e pela primeira vez naquele dia, o rancho pareceu respirar com menos peso, como se a verdade, ao ganhar forma, tivesse liberado um pouco da tensão acumulada nas paredes. Saímos da sala de reunião com a mesa ainda marcada de papéis, mas o ar em volta tinha um timbre diferente. Não era mais o som de quem espera uma batalha, mas o sussurro de alguém que sabe que o caminho que se abriu não é o fim, mas a sala onde a vida pode continuar sem que a memória se perca de vista. A nora, com aquele olhar que contava tanto quanto as palavras, reconheceu que havia espaço para uma convivência que respeitasse o que foi vivido, e eu, pela primeira vez com clareza, senti que poderia, sem rancor, conduzir a casa para além das sombras do passado. Ao retornar ao quarto, deixei a nova cópia do acordo sobre a mesa, onde o tempo parece ter uma voz moderada. A carta do meu marido, repousando ainda entre as coisas que não se jogam fora, parecia respirar mais aliviada, como se soubesse que a casa não precisava de mais velas para iluminar a escuridão, mas de mãos dispostas a manter acesas as que já existem. E enquanto o sol se perdia no horizonte, ouvi, de dentro da madeira, o primeiro suspiro de um lar que decidiu seguir em frente sem abandonar a memória do que o tornou real. O próximo passo agora seria a validação final, as testemunhas, a assinatura de cada parte diante do que é sagrado, não para selar o passado em uma pedra fria, mas para erguer, a partir dele, um lugar onde a vida possa continuar a ser contada, com cuidado por quem ficou. O dia em que meu filho se casou não foi marcado por fogos ou cantos de reunião em salão. Foi um andar de sombras pela casa, o tipo de silêncio que parece pesar mais quando a manhã ainda não acordou por inteiro. O rancho, já antigo demais para existir apenas como cenário, abriu-se em uma respiração lenta, como quem guarda no peito uma história que não se pode contar sem rasgar o próprio tecido do lar. Eu, que vivi mais tempo ouvindo o ranger das tábuas do que as vozes dos vivos, entendi, naquele começo, que o que se aproximava não era apenas uma nova família, mas a oportunidade de revelar algo que eu, por muitos anos, mantive coberto pela mão que se impunha a calar. Ainda bem que não falara, pensei, deixando a frase pairar como uma sombra que não sabe se quer avançar ou recuar. Não foi apenas a cerimônia que me fez ficar em silêncio,
foi o peso de um segredo que, se contado, poderia derrubar o que restava de equilíbrio entre o que comigo, com o marido, com a casa, havia sido construído passo a passo, quase sem perceber. O rancho não era uma herança simples de terra e telha. Era uma soma de noites sem dormir, de cartas amarradas com fios finos de esperança, de promessas que se perdem na poeira quando ninguém olha de perto. E ali, naquele momento, eu soube que o silêncio era, de certa forma, também um modo de proteção, não para esconder, mas para manter o que ainda poderia ser. A cerimônia, como todo começo, nasceu do mesmo chão que carrega a fadiga de gerações. O filho, pequeno no tamanho do mundo, crescido no abraço de um lar que soube transformar cada dificuldade em um gasto de fôlego, tentou sorrir para não deixar que os olhos denunciassem o peso das expectativas. Ele escolheu a parceira com a seriedade de alguém que escolhe uma estrada larga em meio a uma tempestade, com cautela, com fé, com a paciência de quem sabe que o caminho não é só dele, mas de todos que o seguimos. Eu o observei, não com orgulho cego, mas com a atenção de quem sabe que, a cada passo, a casa respira diferente, como se as paredes fossem ouvidos atentos para ouvir o que ainda não foi dito. E ali mesmo, na varanda que sempre pareceu uma fronteira entre o mundo e o segredo, percebi que a lembrança do que deixamos para trás não podia ser solta ao acaso. O marido falecido não deveria aparecer como um fantasma em cada decisão. Ele precisava ser reconhecido como quem, de uma forma ou de outra, desenhou o mapa que hoje ainda orienta os nossos passos. A terra é sábia. Ela não permite que a verdade se esconda eternamente. Apenas aguarda o momento certo em que as palavras corretas possam atravessar o ar sem rasgar a pele de ninguém. E eu, que já vi muitas verdades nascerem sob o peso de uma mentira bem contida, escolhi adiar a voz que ainda poderia dizer demais. Foi nessa quietude que a casa revelou o seu primeiro segredo. Não veio de gritos, nem de intrigas. Veio de uma lembrança dobrada em papel que por acaso ficou na gaveta mais alta, junto de coisas que não toco há anos, por temer que o toque as faça estremecer. Um bilhete, dobrado com cuidado, que o marido deixara para alguém que não era meu. Uma linha corrida que, quando lida em voz alta, parece transformar o ar da sala em uma corrente elétrica, capaz de acender uma lembrança que todos fingem ter esquecido. Não era uma lista de nomes para o que viria, nem uma cláusula de herança para o futuro imediato. Era um mapa de quem poderia, um dia, carregar o peso de tudo aquilo que o rancho representa para quem o cultiva com a vida inteira de mãos manchadas de trabalho. O bilhete não dizia, com palavras diretas, o que o tempo silenciava. Ele deixava entre linhas um convite silencioso para pensar de forma diferente, para entender que o que parecia simples, terra, gado, casa, não era apenas o que se herdava, mas o que se herdava de forma de viver, uma responsabilidade que se repete a cada geração como um juramento de não desistir. O marido, nessa carta que encontrei entre gravetos e lembranças, falava de continuidade não como obrigação, mas como cuidado. Cuidado para que a casa permaneça não apenas para quem a herdou, mas para quem ainda virá, com as mãos neuroses de ansiedade e a coragem de quem não se encolhe diante da evidência de que o tempo, em suas formas mais simples, é o maior tirano e o maior aliado. Nessa linha de pensamento, percebi que o casamento do meu filho não era apenas a celebração de um novo começo, mas o sinal de que a vida seguia, ainda que sob a sombra de escolhas que ainda não estavam nem mortas nem vivas. O rancho, com seu cheiro de madeira velha, com o ranger das tábuas que parece um sussurro insistente, começou a falar em voz baixa. Cuide, não tome por completo, alimente, não sequestra. E, no meu interior, a frase soou de uma forma que não era apenas um conselho, mas uma súplica para que eu pudesse, ao menos por esta vez, manter a linha entre o que é segredo para proteger e o que precisa ser dito para não ferir. O tempo, nesse início, parecia conspirar para manter as coisas em suspenso. Não havia visitas inesperadas, não havia o clamor de disputas, apenas o zumbido constante de uma coisa que não se pode chamar de segredo ainda, mas que já sussurra o que pode vir a ser. A necessidade de fazer escolhas que não deixem marcas que não se possam apagar.
A casa, que já viu tantos começos e fins, ficava ali, imóvel, como se soubesse que, sem pressa, o segredo pode amadurecer a ponto de se tornar uma outra verdade que não se pode mais esconder. E eu, que sempre fui aquele tipo de pessoa que observa mais do que fala, comecei a imaginar como seria contar, contando apenas o suficiente para que o coração do rancho não perdesse o compasso. Enquanto o dia caminhava para o fim, o que me mantinha acordada não era a curiosidade de como o segredo se revelaria, mas a certeza de que ele não poderia morrer ali, na sombra do entardecer. A casa não permitiria, pelo menos, que a verdade se enrolasse numa folha de papel que não pudesse ser lida pelo futuro, sem ferir alguém que já carregou o peso de uma vida inteira. Então, num gesto simples, quase imperceptível, arrumei a gaveta onde repousava o bilhete e o posicionei de modo que, se alguém um dia o abrisse, pudesse entender que havia, por trás de cada linha, uma preocupação maior do que qualquer firma de contrato. Não era ali uma determinação para destruir, mas para preservar com o máximo de delicadeza possível aquilo que foi construído com mãos calejadas pela terra. Ao final do dia, a casa parecia ter segurado o ar por mais tempo do que o normal. A chuva que se aproximava na distância parecia apenas uma cortina para a próxima cena que viria, não com ruído, mas com a paciência de quem sabe que as coisas importantes não acontecem em minutos, e sim em tardes que se repetem até que a coragem encontre o jeito certo de falar. E eu, de pé na soleira da porta, ouvi o vento puxar pela fresta da madeira e, pela primeira vez, admiti para mim mesma a verdadeira razão de tudo. Não foi o casamento que me trouxe dor, foi o que ficou escondido durante tanto tempo e que, naquela noite, decidiu pedir passagem. Ainda bem que não disse tudo ainda bem que o tempo não quis brincar depressa comigo. Porque há uma casa que não se ergue apenas com as paredes, mas com a verdade que respira entre os cantos, onde cada objeto guarda uma memória que pedirá sua vez de falar. E eu, que aprendi a ouvir antes de falar, sabia que o meu papel não era romper esse silêncio de uma vez, mas deixá-lo crescer devagar, até que a voz certa cruze o piso de pedra sem quebrar a calma que hoje ainda sustenta nosso lar.